os médicos, nutricionistas, não tiveram oportunidade na faculdade de ter uma aula sobre água. O Dr. Batman Gullidge, ele afirma que a cura da dor e das doenças pode ser feita através da água, inclusive o câncer. Ele foi um preso político, foi preso durante 31 meses e ele curou 3.000 colegas prisioneiros que sofriam de úlcera péptica causada por estresse, apenas com um elemento que ele tinha, água. Quando a pena dele terminou, de 31 meses, ele pediu para ficar mais 4 meses para terminar os 4 livros que ele escreveu sobre água. Então, pela primeira vez na história da medicina, foi entendido que o corpo indica a desidratação não intencional através da dor. E a enxaqueca é o principal sintoma que o corpo dá por desidratação. Porque nosso corpo ele é feito de 75% de água, mas o nosso cérebro é feito de 86% de água. E nós não podemos retirar a água do cérebro para hidrolisar os alimentos. Toda vez que você come, você precisa de água nova no seu corpo. Porque a água do seu corpo ela está ligada a uma proteína, a um carboidrato ou está na sua bexiga. E precisa ser quebrada. A hidrólise significa isso. Precisa ser quebrada e precisa da água para fazer isso. Nós temos aí 3 vias metabólicas iniciais. Glicólise, que é a quebra da glicose em 2 moléculas de piruvato para entrar no ciclo de Krebs. Gliconeogênese, que é a capacidade de você transformar as proteínas do músculo ou que você ingere pela alimentação em glicose. E nós temos a beta-oxidação ou alfa-lipase, que é transformar a gordura não em 38 moléculas de ATP, como é na questão da glicólise e da gliconeogênese, e sim em 149 ATPs. Todos esses processos metabólicos, inclusive essas 3 vias metabólicas, as convergem para o ciclo de Krebs. Todos esses processos precisam de água para ocorrerem. Ou seja, sem água você não gera energia. Só que essa água, ela não pode ser assumida que você bebeu um refrigerante, um chá, um café, que fluidos são água. Porque esta água de chá, café, leite e refrigerante, ela está ligada a outros elementos químicos. É uma água que a gente chama de água ligada. Ela não está biodisponível. Então, quando você bebe uma xícara com 100 centímetros cúbicos de café, perde 130 centímetros cúbicos de água livre para poder metabolizar esse café. E o café desidrata. Então, acabou de tomar café, beber um pouco de água para combater essa desidratação. Isso é uma mudança significativa de paradigma para a humanidade. Entender a água. Nós temos que mudar esse paradigma, porque são 100 anos de medicina, de doenças, que poderiam ser evitadas. Ele chegou à conclusão que a prisão é um ambiente onde o corpo humano pôde revelar as propriedades curativas e mágicas da água. Então essa é a maior descoberta em 100 anos, desde que foi criada a medicina. Albert Einstein, eu gosto muito de citar Einstein, ele é o meu principal avatar. Ele fala que os problemas significativos que nós temos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento no qual nós os criamos. Então nós criamos problemas com as nossas falsas proposições, que é, eu não preciso beber água, se eu tomar chá, café, mate, suco de fruta, água de coco, eu estou hidratado. E não estou. Então nós criamos esse problema. Nós não podemos resolver com o mesmo nível de pensamento que tivemos no momento que nós criamos o problema. Então nós temos que mudar esse paradigma. A medicina do século XX, ela tinha base em 4 suposições. Primeiro, que a boca seca é o único indicador de sede. E não é. E quando nós envelhecemos, nós perdemos a capacidade de sentir sede e desidratamos, não intencionalmente. A segunda suposição falsa é que a água não tem um papel metabólico direto no corpo. Somente os solutos que regulam todas as funções do corpo. O soluto não é água, não é capaz de fazer a função da água. Os mecanismos regulatórios da sede são suficientes para nos tornar hidratados. A nossa vontade de beber água regula perfeitamente a nossa necessidade hídrica. Não é verdade, à medida que envelhecemos, perdemos a capacidade de perceber a sede e, como o próprio Dr. Batman Gullidge afirma, se nós assumirmos a estúpida suposição de que os fluidos são tão bons quanto a água, nós desidratamos mais ainda, como é o caso do café,
que a cada 100 centímetros cúbicos de café que você bebe, você precisa de 130 centímetros cúbicos de água para metabolizar o café. Então você perde água quando toma café. Tem gente que vai na cafeteira, faz uma jarra de café e bebe aquilo durante o dia todo, ou bebe pela manhã. Ela está se desidratando completamente, achando que está bebendo água junto com o café, e não está. Porque não é água livre, é água ligada aos nutrientes fitoquímicos do café. Além da desidratação, ela está acidificando o organismo. Quando você está com terreno biológico ácido, predominância do hidrogênio e não do oxigênio, um ambiente propício para vírus, fungo, câncer, tudo. Amo o café. Ok, mas café é como nós estamos falando, é uma vez só ao dia, ok? Não, assim, se você bebeu uma xícara de café, você tem que beber 1,5 xícaras de água para poder compensar a desidratação do café. Não é para você se hidratar, não, é para você compensar o que você se desidratou tomando café. A quarta e última suposição falsa é que todos os fluidos são capazes de substituir a água livre, e não são. Então, em microbiologia dos alimentos, a gente estuda 3 níveis de água do alimento. Água fortemente ligada a proteínas e carboidratos, água fracamente ligada e água livre. Então as bactérias, elas se proliferam a partir da água livre dos alimentos. E nós também, como seres vivos, precisamos de água livre. Imagina, se a bactéria precisa de água, nós como seres vivos, eucariontes, precisamos de água, certo? Igual a bactéria. Então a água é vida. Nós passamos lá os 9 meses da gestação, né, desde a concepção até o nascimento, dentro de uma bolsa de água. Então a água é o início da vida. Eu vejo isso muito na clínica, no aparelho de biorressonância, o cálcio muito alterado, a osteocalcina, problemas ósseos, osteopenia. E na anamnese, as pessoas falam que no trabalho tomam 4, 5 cafezinhos por dia. Só pode tomar uma vez. Ronald Perino perguntou o seguinte: enxaqueca, então é falta de água? Sim, aliás, em torno de 60% dos idosos vivem num estado de desidratação. Isso aumenta a estamina. Isso é uma causa muito importante da enxaqueca. Claro que tem outras causas, mas uma das causas, talvez uma das mais importantes, é uma desidratação. Esse doutor iraniano, o Fatma Delix, ele curou só com a água e o sal fibromialgia, enxaqueca, doença autoimune, lúpus e outras tantas, só com água. O cérebro dá a mensagem para a gente beber água e para comer. Na realidade, a gente está com falta de água, aí a gente vai comer, mas era para beber água. Pessoas que quiserem participar da live, tem mais uma vaga aí, que queiram falar suas experiências com a água, por favor, quem quiser pode entrar, eu subo a pessoa. Na semana passada a gente teve uma surpresa, a Thaís entrou, roubou a cena, falou melhor do que a gente, sobre saúde, foi incrível. Então, assim, a gente quer que as pessoas participem, quer que as pessoas mostrem a transformação. O que a gente está aqui fazendo é tentar fazer a transformação para as pessoas serem 100% saudáveis. Nós temos que responder a pergunta da Rafaela: o limão com água faz bem à saúde? Faz sim, faz muito bem à saúde. Porque tem um colega aí falando mal do limão. Não sei qual é essa questão que foi colocada do limão. Se falou assim, se você tomar limão, ele é mais ácido do que o estômago, então ele vai causar uma úlcera. Você vai pegar o limão espremido e acrescentar 200 ml de água. Aí o pH da água, somado ao pH do limão, vai dar uma média do pH igual ao do estômago, que é de 1,5 a 2,5. Você está bebendo um líquido, o limão misturado com água, ele tem o pH do estômago. Não tem o pH mais ácido que o estômago. Então não vai causar uma úlcera no seu estômago. Não, além disso, com o ácido do limão, o estômago contém CO2, hidrogênio, sódio. Então dá NaH2CO3, que é o bicarbonato, que vai para o sangue, que vai alcalinizar. Ao contrário do leite, que é alcalino. No estômago vai acidificar. Por isso é uma das coisas maléficas dos lácteos. Acidifica, rouba o cálcio, dá osteoporose, e por aí vai. Tem vários tipos de água. Tem água que não hidrata, tem água pesada. A água tem N propriedades. Esses filtros que a gente encontra,
se preocupa com a pureza da água, que é um item da água, mas os minerais que ela contém, a tensão superficial que faz a hidratação, a água subir os capilares da cabeça, dos olhos, do cérebro, é importante. Se ela é alcalina, o pH um pouco alcalino, se ela tem um efeito redox, uma água de qualidade, que a gente chama de água corrigida, é quase um medicamento. O que é água corrigida? Quando a água sai da fonte, ela perde o magnetismo da terra, telúrico, e perde o infravermelho do sol. Então, ela é polarizada, ela fica estagnada com macromoléculas. E a célula tem um poro para receber a água. E quando são várias moléculas grandes, não tem uma boa hidratação. Como é que eu posso corrigir isso? Está vendo o bastão? Esse bastão tem magneto e infravermelho. Aí quebra a ligação hidrogênio-oxigênio, a água fica com micromoléculas. Ficando com micromoléculas, aumenta a hidratação em 3 vezes. E os benefícios disso, que é a absorção dos nutrientes, a hidrólise. Esse magneto aí vai quebrar as pontes de hidrogênio. Sim, vai romper o cluster. Você já viu aquela foto do inseto em cima da água, assim, que ele não afunda? Por que ele não afunda? Sim. Porque existe uma ligação iônica chamada ponte de hidrogênio, onde o oxigênio de uma molécula de água se conecta ao hidrogênio da outra molécula de água e elas formam uma ponte. E essa ponte cria uma resistência superficial na água. Tanto que a pessoa, quando vai mergulhar na piscina, se ela for de barriga, é como se ela caísse no concreto. Ela tem que mergulhar de cabeça ou em pé, para quebrar aquela ponte de hidrogênio. O que ele está falando aí é em relação a essa ponte de hidrogênio que dificulta a absorção da água pelo organismo. Então, se você tem um magneto que desfaz essa ponte de hidrogênio, a água fica mais biodisponível ainda para o organismo. Fala dos seus sonhos com a água. Eu era alopata quando eu conheci o Sindicato dos Terapeutas do Paulo Edson. Um dia eu falei, Paulo, eu estou tendo pesadelo. Todo dia eu sonho com água e está me pedindo para eu falar sobre água. Tem mais de 20 anos, talvez tenha sido o primeiro a fazer uma palestra sobre água, porque, infelizmente, sendo a água o maior nutriente do corpo, médico, nutricionista nunca tiveram oportunidade de ter uma aula de água. Eu fui no Congresso Mundial de Nutrição e acabou o congresso, eu falei, qual é o maior nutriente do corpo? É água. Você deu um congresso, você chefiou um congresso mundial de nutrição e não falou do maior nutriente do corpo. Tem uma pessoa aí perguntando como corrige a água. Entra num site chamado Forte MEG, F-O-R-T, Forte M-A-G, MEG. Se for do Rio, eu sou representante. Se quiser, pode me contatar. Pode comprar pelo site ou comigo. Acho que pelo site está até mais caro. E eu indico um purificador de água. 2 camadas de carvão vegetal. Tem dolomita que bota na água magnésio, cálcio, alcaliniza a água. O cloro, então, Renato, o que acontece hoje em dia, principalmente nas mulheres, é uma epidemia de hipotireoidismo subclínico, porque o cloro compete com o iodo. Vocês, mulheres que estão nos assistindo, façam uma experiência de, antes de se levantar, botar um termômetro por 8 minutos, anotar 5 dias seguidos, tirar a média. Caso a sua temperatura axilar for menor de 36,6, você já está com um problema subclínico. Essa água corrigida, com Fortimag, com esse bastão, ou com esse purificador da Master Plus, eu vi pessoas melhorarem de gastrite, constipação. É impressionante como você percebe essas mudanças. O cognitivo, o que é que faz uma água alcalina? Melhora a tua estrutura óssea, você fica a célula mais hidratada, melhora a capacidade cognitiva, que um dia, ontem mesmo, você fez com a sua mãe e percebeu diferença, que deu mais água para ela, né?
Então, você combate os efeitos do envelhecimento celular, você retarda o envelhecimento, conserva a massa magra, dá mais disposição no teu dia a dia. Então, ela auxilia no combate e na prevenção de doenças. A água que você bebe, ela vai direto para dentro da célula. O sódio, que fica fora da célula, ele regula a quantidade de água dentro da célula e a quantidade de água fora da célula. Por isso que o sódio ele é importante para o equilíbrio osmótico da água no corpo. Então tem que ter uma relação perfeita de água e sódio. Quando estamos desidratados, a água sai da célula. E aí começa as dores, doenças e câncer. Eu sou professora, eu trabalho com bebês, né, com crianças pequenas de 2 anos. E vocês me falando isso, eu vou ter mais cuidado com a minha prática. Eu vou arranjar uma estratégia de fazer isso com as minhas crianças também. As crianças não gostam de beber água, doutor Tamburini. Às vezes eu preciso criar condições pedagógicas para que as crianças bebam água. E olhe que eu estou falando aqui do Ceará, que é quente. Então é muito comum a gente levar gelo para as crianças chuparem o gelo, porque elas não bebem água. Incrível. Fantástico você passar isso para ela, porque é nessa idade que a gente tem que ter uns hábitos saudáveis. A gente admira muito essa sua classe aí. A profissão, o magistério é cansativa, é estressante, mas tem esses momentos gratificantes. E no meu caso, doutor Tamburino, eu trabalho com crianças pequenas, com bebês, né? Então eu sou a mãe de 20 crianças todos os dias, né? Uma relação de afetividade e a proximidade muito forte. E cabe a mim, que eu passo mais tempo com as crianças do que a própria família, né? Criar esses hábitos. E como eu estou pegando esse feedback com vocês, amanhã mesmo eu já vou repensar a maneira de como eu disponibilizo água para as crianças, porque fica bem fácil para eles, sabe, doutor Tamburino? Eu sempre deixo as garrafinhas disponíveis, então as crianças vão lá e pegam as garrafinhas, né? Mas eu vou melhorar essa maneira como eu trabalho, incentivar esse hábito de beber água, né, por parte das crianças. Eles adoram água. Eu achava que colesterol era o assunto mais mal entendido pela medicina. Eu cheguei à conclusão que tem uma coisa pior em termos de entendimento do que o colesterol, é a água. O Dr. Batman Gullidge, ele afirma nos seus livros que os remédios prescritos pelos médicos tornam doentes 2 milhões de pessoas por ano pelos efeitos colaterais e reações adversas e mata 100 mil pessoas por ano. Se mudarmos o paradigma da desidratação, podemos reduzir em até 60% o custo com a Seguridade Social em 15 anos. Então ele coloca que se as pessoas quebrarem o paradigma da água e se hidratarem de forma correta, 60% das doenças serão evitadas em 15 anos. O governo faz campanha de vacina para uma cepa de vírus que não existe mais no planeta Terra, porque essas vacinas que estão aí são para a cepa gama, que não existe mais no planeta Terra, já foi eliminada pelo sistema imunológico das pessoas. Faz campanha, obriga as pessoas a tomar, pessoas perdem emprego, crianças são tiradas dos pais e forçadas a tomar vacina, mas não manda da água, né? Eu tenho um colega que foi atendido no hospital na Austrália e não foi reclamar, falou comigo. O doutor só me deu água, pediu para beber água. Eu falei, está certo. A cultura aqui que ninguém fala nisso. Aí eu atendi um paciente pagando de fibromialgia, eu queria prescrever uma água para ele, um purificador de água, uma água boa. Eu falei, pô, vai no doutor, paga uma consulta, o doutor manda eu beber água, ele vai dizer que eu sou maluco, né? Qual o remédio que eu tomo para emagrecer? Qual o remédio que eu tomo para curar o hipotiroidismo? Qual o remédio que eu tomo para curar a fibromialgia? Qual o remédio que eu tomo para curar a enxaqueca? Bebe água. É cultural, Qual o né? remédio que eu tomo para curar minha úlcera péptica? Estresse? Cultural. Bebe água. Você fala isso para a pessoa fala assim, você é maluco. Você é um charlatão.
É engraçado. Porque nenhum médico fala. Eu estou cansado dos meus clientes, muitos deles, vai no INCA, que eu trato pacientes oncológicos, e o que é que você fez? Melhorou isso aqui, doutor também. E esse médico é maluco, isso não serve para nada. Ah, graças a Deus que ele é maluco, eu vou sair daqui agora, porque já curou da minha família. E é impressionante essa resistência da medicina ortodoxa, né? Contra a medicina natural. Né? Outra coisa que o Dr. Declan Gullit afirma é que não podemos tirar água do cérebro para hidrolisar os alimentos. Porque toda a água do nosso corpo está ligada. Ou ela está dentro da célula, ou ela está na bexiga. Você bebeu um copo de água 2 horas atrás, provavelmente essa água ou está dentro da sua célula, ou está dentro da sua bexiga. Eliminada. Ela não está disponível. Então, toda vez que a gente coloca alimento na boca, hidrolisar, a gente tem que ter água nova. Temos que beber água 1 hora antes da refeição ou 2 horas após a refeição, para não diluir o ácido clorídrico no estômago. Na faculdade de nutrição, a gente aprende que devemos beber água em todas as refeições. Em proporção 200 ml nas pequenas refeições, café da manhã, colação, lanche da tarde, e até 400 ml, ou seja, 2 copos de 200 ml no almoço, no jantar. A gente aprende na faculdade de nutrição. Por que eles ensinam isso? Porque normalmente a pessoa não bebe água. Então, por exemplo, se a pessoa é internada no hospital, ela recebe a sua refeição, ela tem que beber água. Isso é protocolo nutricional de hospital. Tem que beber água em todas as refeições. Porque a pessoa normalmente não bebe água. E ela precisa da água para hidrolisar o alimento. Então, você está no hospital se recuperando de uma cirurgia, o café da manhã é café, leite, açúcar, pão e margarina. Que tal? Que nutricionista boa é essa? É um coisa de louco. A margarina é gordura trans, né? Cancerígeno. E pão, glúten, pão francês, açúcar, café é uma bomba maravilhosa para o organismo que precisa se recuperar. O leite tem casomorfina 7 que causa dependência química, né? Ela disse que viu isso com a sogra dela internada. É o paradigma, é isso mesmo. Eu tirei minha mulher do hospital com problema. Não, vamos para casa. Aqui não dá para ficar, não. É terrível. Quando eu tive a Covid, fui internado e estava com 60% do pulmão contaminado, né? E aí veio uma enfermeira com injeção. Primeira coisa, o que é isso? Pantoprazol. O quê? Para mim? E, cara, o médico nem veio aqui conversar comigo. Por que vai me dar um negócio desse? Pode sair daqui, pô. Depois liguei para minha mulher, traz o Perox para mim, que eu estou morrendo. Não queriam deixar. Eu falei, o quê? Eu vou fazer, rapaz. Não é do protocolo, azar do protocolo. Eu sei que isso é bom para mim. Em 2 dias fiquei bom, 3 dias estava de alta. É impressionante. Mas, enfim, a gente, aos poucos, vai estar melhorando isso. O objetivo das nossas lives aqui é a transformação. É quebrarmos os paradigmas que a indústria farmacêutica colocou na cabeça das pessoas. Que remédio cura, que tem que tomar remédio para ficar curado. E não é assim. O remédio, sim, ele tem seu valor, tem seu valor. Você está com uma amidalite aguda. Se você não tomar o antibiótico, cuja bactéria é sensível, você não vai ficar bom. Antibiótico cura. Agora, você tem uma dor crônica. Você tem uma enxaqueca. Todo dia você toma um analgésico para enxaqueca. Esse analgésico ele vai prejudicar os néfrons do seu rim. Então, no final da sua vida, você corre o risco de ter uma insuficiência renal e ir para diálise. O antibiótico cura, mas se você não curar a microbiota, não dá os probióticos, tempo depois, vai ter problemas seríssimos. A microbiota, você sabe da importância.
entendeu? 20% da medicina é emergencial, é uma boa medicina. Você vai lá, tira, te opera, etc., bala, faca, Ou trauma, creatina. né? A pessoa foi atropelada, sofreu um acidente de moto, sofreu um acidente de carro. Isso é Maravilha, maravilhoso. maravilha. Sair dali, doença ambulatorial, é terrível, terrível. Não faz nada. Eu atendi uma médica há pouco tempo, pneumologista, 46 anos, e eu falei, qual o motivo da consulta? Ah, você tratou da minha mãe, ela melhorou tanto que eu vim aqui. Quem é sua mãe? Mandei vir a ficha. Eu falei, olha só, tudo bem, você está me dando esse feedback que ela não me deu. É que ela veio aqui há 4 meses, eu pedi exame, eu orientei. Mas tudo bem, você veio por isso. Agora, olha o que eu dei para tua mãe. Eu não dei remédio nenhum. Só dei nutriente, que eu uso uma ferramenta que me mostra que está faltando. Isso é para você refletir, ver o que botam na cabeça da gente na faculdade. Eu cansei de fazer isso, de fazer besteira, que é o que a gente aprende. Doutora Marta Sureus, minha querida, minha linda Miss Rio de Janeiro. Não, vamos chamar ela para lá. Cadê ela aqui? Deixa eu ver. Gostei de ver, Renato. Obrigado, Martinha. Tenho a Fog Mag, eu tenho essa água do Tamborine. Olha, todo dia. Toma minha água aqui, ó. Olha lá. Aqui é minha água. O que você tinha antes era crônico, você resolveu com a água? Vamos lá. Olha, a minha tireoide estava ruinzinha, né, Tamborine? Eu estava com a tireoide ruim, com a minha cicatrização muito demorada. Eu tive um problema na perna, um machucado. Eu fui entregar um prêmio para Miss Brasil esse ano e me machuquei numa cadeira que eu tinha que sentar, quando eu vi tinha aberto a canela. E está 4 meses para fechar. E estou melhorando a cada dia, tomando essa água, estou com mais disposição. Eu deixei de ter aqueles problemas que a gente tem depois dos 50 anos de idade. Isso é muito bom. Deixa eu responder uma pergunta aí. Perguntaram como é que eu sei o que está faltando no organismo. Então, o exame que o médico ortomolecular, o nutricionista, o terapeuta, solicita, ou aqueles que, no meu caso, eu uso o analisador quântico de ressonância magnética que mostra essas deficiências, e a gente sempre pede o exame de sangue e confirma isso, ok? É por aí. Ou pelo sangue, ou pelo analisador quântico, que algumas pessoas usam, poucos, mas outros. Antigamente a gente fazia o mineralograma capilar, né, lá no início do Topova, né? Você teve esse tempo lá, né, Marcia? Ótimo. Só que quando eu comecei a usar o analisador e pedia o mineralograma, batia tudo que eu deixei de pedir, porque não há necessidade mais. Comecei a ter confiança no aparelho. Entende? Eu estou precisando, sabe, Tamborine, de massa muscular. Você me falou, a gente vai se ver para a semana, né? Deus quiser. Vou lá passar na sua máquina. Isso. E aí, Renato, já pode ser até um tema, Renato, ó, essa questão que a Marta falou aí, da massa muscular, hein? As pessoas gostam de... A gente trabalha diretamente com isso, né? É aumento de massa muscular. Ontem mesmo atendi uma senhora que eu atendi, eu fiz um pool de aminoácidos, até conhecida do Renato, ela deu uma melhorada em 24 horas, você falou, né? Uhum. 24 horas? Melhorou até o peso. Melhorou o peso, diminuiu a sarcopenia dela. Beleza. Quando foi? Vamos lá. Celso Pestana está com a 83 gente também. anos. O Celso com foto, eu estou usando tudo de foto. A minha pulseirinha de foto aqui, ó. Gente, falou em saúde, eu estou atrás. Celso é o representante da Master Plus.
aquele filtro que eu falei para você, o purificador de água, que a Martinha tem um. Quero fazer minhas palavras do Dr. Bertoli. Você não está doente, você está de tratamento.